Este é um espaço de presença. Nada aqui precisa ser acelerado. Nada aqui precisa ser provado. Acendemos este momento como se acende um fogo que não chama atenção, mas que permanece aceso. Ao longo deste ano, voltamos sempre ao mesmo ponto. O centro que sustenta, mesmo quando tudo ao redor se move. Vesta nos lembra que aquilo que é essencial não disputa palco. Ela guarda, ela mantém, ela não abandona o fogo quando o ritmo externo muda. Que essa escuta seja simples, que este tempo seja inteiro, que cada palavra encontre o seu tempo, como uma onda que se forma, cresce em silêncio e encontra a praia. O que precisa permanecer, permanece. O que não sustenta, se revela. Seguimos. O céu desta lua nova se acendeu nos territórios de Áries, o primeiro signo do zodíaco, o lugar onde os ciclos começam. Mas desta vez, o que encontramos no céu é uma atmosfera de incandescência. Sol e Lua se encontraram em Áries, acompanhados por Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno e Quirón. Uma concentração incomum de energia no mesmo signo. Como se o céu inteiro estivesse saturado de impulso e de fogo. Esta lua nova aconteceu a 27 graus de Áries, um grau tardio, um ponto onde o fogo já se espalhou pelo solo. O que acontece quando um terreno de mata seca, que parecia completamente estagnado, encontra de repente a fagulha capaz de incendiá-lo e prepará-lo para uma nova semeadura? Há outro elemento importante nessa arquitetura celeste. Sol e Lua se encontraram em conjunção quase exata com Quirón em Áries. Um símbolo associado às feridas que carregamos e aos lugares da vida onde ainda existe sensibilidade e inflamações. Em Áries, essa ferida não permanece silenciosa. Ela arde, ela interrompe, ela exige movimento. E se aquela dor lancinante e abrupta não fosse apenas desconforto, mas um chamado para iniciar um movimento novo depois de muito tempo estagnado na mesma posição? Houve ainda um terceiro elemento neste céu. Marte, regente de Áries e senhor desse ano, forma um aspecto fluido com Plutão em Aquário. Marte fala de ação. Plutão em Aquário fala de transformação profunda na estrutura coletiva. Quando esses dois símbolos se conectam, algo subterrâneo começa a se mover. Como uma força invisível que empurra o movimento para frente. Que tipo de força invisível pode estar sustentando este início e empurrando o movimento para frente? Talvez seja justamente nesse ponto de incandescência entre a faísca, a ferida e o movimento que essa lua nova começou a revelar sua pergunta essencial. Que tipo de início essa lua nova propôs?
A pergunta está lançada e ela não pede resposta imediata. Ela abre um campo. Agora não vamos explicar esse início. Nós vamos olhar para ele em movimento. O tarô entra aqui não para definir caminhos, mas para mostrar imagens desse giro. Imagens que ajudam a perceber como este começo se organiza dentro da roda maior que já está em curso. No centro, a roda da fortuna permanece, imagem fixa do ano. Ela não responde, ela gira, independente de nós. Ao redor dela, duas forças se revelam, essas sim sorteadas especialmente para essa lua nova. Uma que favorece o movimento, à direita da roda, e a outra que tensiona o giro à esquerda da roda, convocando consciência. Que as imagens falem e que o olhar escute o que ainda não tem palavra. Quando eu olho para essa tiragem e vejo à direita da roda da fortuna o Ás de Copas, a sensação que eu tenho é que aqui a gente está falando de uma força que, para fazer essa roda girar livre, desobstruída, a força que faz com que esse giro seja o mais leve possível, o mais fluido, é a abertura do coração. É se entregar e se render para uma vontade que é superior e que é maior, e que ela sim pode ser a grande norteadora, a grande balizadora daquilo que é o que você está buscando há muito tempo e você não consegue nem dar nome. É de algum desejo, é de algum sonho, é de alguma fantasia de criança que está guardada no fundo do seu coração e que para você acessar você precisa tirar tanta camada, tanta coisa que foi dito, tanto machucado que te foi causado, tanta limitação que te foi colocada, que só com esse trabalho mesmo de abertura do coração, de se colocar vulnerável e disponível e em rendição para essa força maior que roda essa roda, que faz essa estrutura aqui girar. Do lado esquerdo da roda, a força que atravanca esse giro é um 10 de paus, falando que qualquer tipo de peso, cansaço, qualquer tipo de forçação de barra, qualquer coisa que você faça para poder colocar mais energia do que o necessário, vai fazer com que a roda crie atrito e gere um calor desnecessário nesse momento, nesse céu de incandescência. E é interessante você perceber que é um 10 de paus, e paus é fogo, né? Ou seja, o oráculo está dizendo aqui que a energia para se evitar nesse momento é mais fogo. A energia que é para poder você privilegiar nesse momento, que está à direita da roda, é o copas, que é a energia de água. É uma energia de entrega o sentimento, entrega aquilo que é genuíno e que é maleável em você, aquilo que se rende, aquilo que se adapta ao que é possível, como a água do rio que vai correndo por entre o fundo do vale e achando o caminho onde é possível, para poder então, um dia, com certeza, encontrar esse mar. Lua nova em Áries. O início dos inícios. A primeira lua nova do ano novo astrológico em um ano regido pelo algarismo reduzido 1. Um céu incandescente, com vários planetas transitando pelo campo ariano. É como um terreno seco, após longo tempo de estiagem.
esperando a primeira faísca para se incendiar e purificar o solo para a nova semeadura. A conjunção é dolorosa. Sol, Lua e Quirón estão unidos no mesmo grau do zodíaco. Um ponto inflamado, uma dor aguda me impele ao movimento para interromper uma estagnação antiga e nefasta. Uma dor já tão conhecida que o corpo aprendeu a ignorá-la com muito esforço para conviver com ela e não fazer as mudanças necessárias para sair daquela posição incômoda, porém conhecida. E sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do sobre-esforço, da tentativa perene de se autoflagelar para alcançar um resultado cada vez mais espetacular. E para quê? Para impressionar quem? Obter validação externa na ausência de autoconfiança? Perceba que a estagnação nem sempre é passiva. Existe também uma outra forma de estagnação, aquela em looping contínuo de uma postura de ação autoafirmativa incessante. É dessa estagnação que também estou falando, tão característica da energia de Áries. Uma marcha forçada, sem qualquer cuidado com a integridade do sistema. Uma estagnação por ação, se é que você percebe o paradoxo. Por muito tempo eu me vi nessa encruzilhada e ainda me vejo. Quando é melhor parar o movimento para observar aquela dor gritando no fundo de mim mesmo, pedindo atenção, cuidado e carinho? E como compreender essa interrupção como uma ação em si mesma? E como estamos falando de encruzilhadas, é sempre uma escolha com resultados possíveis muito divergentes. Depois de décadas de exercícios pesados em academias de musculação, para criar um corpo do qual eu pudesse me orgulhar e assim me autovalidar, várias lesões foram causadas. Eu mesmo as causei, cada uma delas. Minha tolerância à dor foi silenciosa e gradativamente aumentando, assim como o peso das cargas. Eu fui aprendendo a conviver com a dor, perdendo a sensibilidade de mim mesmo. Foi preciso muitas crises para me fazer desistir daquele suplício autoimposto. Uma rendição, por assim dizer. Sei que as raízes desse autoflagelo são muito antigas e são muito maiores do que a minha própria existência individual. Intuo cada vez mais que isso tem relação com antigos modelos de força que ensinaram muitos homens a endurecer o corpo e silenciar o coração. Modelos que muitas vezes condenaram e ainda condenam meninos como eu, que preferiam dançar e cantar durante o recreio, a se sentirem deslocados diante de formas de afirmação baseadas apenas na dureza e na disputa. A musculação foi minha armadura de proteção. Mas quando a armadura se torna muito pesada e te impede de caminhar, é hora de abandoná-la para iniciar uma nova etapa da jornada. Deixar que o fogo purifique o solo. Encarar a dor como uma forte aliada para se ver onde é preciso parar e então poder iniciar. Mas um início novo. Ou melhor, um novo início.
sem reprises do passado. Para isso, é preciso fé e coragem. Seja muito bem-vinda à energia de Áries, o deus da guerra, de mim, em favor de mim mesmo. Lua Nova em Áries é uma concepção e realização de Marcos Vinícius para Vesta, Astrologia e Tarô. In Foco Veritas. No centro, a verdade.